acontece dois erros. O problema é que esses erros reduzem a imunidade do paciente e pioram os sintomas. Vejam só, com o objetivo de se libertar dos problemas com a gripe, com o objetivo de ficar livre dos sintomas da gripe, você acaba reduzindo a imunidade e gerando complicações sérias. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é como que você pode saber se está verdadeiramente gripado? Será que não é uma alergia respiratória? Ou apenas um resfriado leve? Identificar os sintomas da gripe logo no início é o que vai fazer a diferença entre uma cura efetiva ou o agravamento da doença. Se você quiser ficar livre da gripe, o primeiro passo é saber se os sintomas que está sentindo é devido a uma infecção com o vírus influenza. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, por que eu preciso ter certeza que eu fui infectado com o vírus influenza, que é o vírus da gripe? Não seria melhor ir logo cortando os sintomas? Esse não é a saída? Aliviar os sintomas? Se você cortar os sintomas. Com os remédios para gripe, logo nos primeiros sintomas, sem saber se está infectado ou não pelo influenza, isso vai reduzir a imunidade do seu corpo. E as chances são que o vírus espalhe pelo seu corpo. E isso pode ser mortal. Olha a lógica. Então, quais são os sintomas? Tomem nota, né? Chegou a gripe. Tem um tanto de paciente, tem um tanto de gente reclamando dos mesmos sintomas. Vocês vão ver notícias sobre isso e assim por diante. E aí começa a aparecer em você. Nossa, será que é gripe? Quais são esses sintomas? Então, eles são terríveis, ninguém gosta deles, mas está lá. Coriza é o mais frequente, então o nariz escorrendo. Lacrimejamento, então o olho começa a produzir muita lágrima, certo? Espirro, espirra demais. Coceira no corpo, começa a aparecer coceira no corpo. Coceira na garganta, dor de garganta. Nariz entupido, que é aquela constipação das vias aéreas superiores. Depois pode vir febre, dores pelo corpo, calafrio, mal-estar, né? Aquele mal-estar que você não entende, aquele cansaço extremo, uma fraqueza intensa, uma moleza no corpo, vontade de ficar só dormindo. Isso pode evoluir para uma falta de ar, produção de muito muco no pulmão, gerando catarro, tosses, né? A necessidade de expectorar. Tudo isso são sintomas gripais. Alguns pacientes vão desenvolver todo esse quadro que eu relatei aqui, não é de uma vez, é aos poucos. Pode ser que tenha paciente que tenha 1, 2, 3 ou 4 sintomas gripais, tem outros que vão ter só um, só o nariz escorrendo, por exemplo, outros só dor de garganta, outros só tosse, isso varia. O que é importante ter em mente é quantos sintomas gripais eu desenvolvi. Então, tenha em mente isso. Quando um paciente apresenta pelo menos 3 destes quase 10 sintomas gripais que eu falei aqui, isso já demonstra uma evolução do quadro. Isso já mostra para nós que o vírus se espalhou pelo corpo. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, eu não quero sofrer com esses sintomas. Eles são terríveis. Neste caso, o melhor não seria tomar um remédio para cortar a gripe logo no início? Se esses sintomas persistirem, o paciente não estará correndo risco de morrer? Não é melhor cortar o sintoma?
Esses sintomas não matam? Esta é a pergunta que vale ouro no caso da gripe. É fundamental sabermos o momento exato de procurar por um atendimento hospitalar ou fazer um tratamento natural sem remédios em casa. Ou você entra nos remédios, ou você faz o tratamento natural. Você sabia que existem 2 erros graves no tratamento da gripe que reduzem a imunidade do paciente e pioram os sintomas? Vejam só. Olha só que interessante. Os 2 erros são o seguinte. Erro número 1. Cortar os sintomas com antialérgicos, antitérmicos e anti-inflamatórios que são vendidos sem necessidade de receita. Tem vários. Tem vários. Basta você entrar numa farmácia próxima à sua casa. Eu quero um antigripal, eu quero um tratamento para gripe, eu estou com sintomas. Rapidamente a vendedora vai te entregar. Sem pedir receita, sem nada. Porque é permitido. Mas isso é um erro. Esse é o primeiro erro. Erro número 2. Fazer um tratamento com remédios que tratam somente os sintomas, mas não eliminam a causa da doença. Neste caso, nós estamos falando da causa da doença provocada pelo vírus. Portanto, se você quiser se curar da gripe, o que tem que ser feito? Eliminar o vírus. E não tratar os sintomas. E o que nós observamos é tratamento de sintomas. Mas, doutor Luiz Augusto, por que a Anvisa libera isso? Por que o Ministério da Saúde libera isso? Por que a medicina é assim? Por que os médicos fazem dessa forma? É porque a eliminação de vírus é um processo natural. O nosso corpo é preparado para isso, desde que a sua imunidade esteja equilibrada para tal. Desde que você tenha um sistema imunológico forte, atuante e preparado. Caso contrário, os sintomas ficam muito intensos. E isso acaba levando o paciente a uma hospitalização. Então, mas qual é a lógica? O que eu devo fazer, doutor Luiz Augusto? Como saber se os sintomas de gripe que eu estou tendo são causados, então, pelo vírus influenza? Eu quero eliminar esse vírus, o que eu faço? E se os sintomas são consequências de uma infecção por uma cepa de uma outra doença? Como, por exemplo, a Ômicron, que está aí circulando entre nós. A resposta para isso é bem simples. Muita atenção. Somente olhando os sintomas, saber se é influenza ou se é Ômicron é impossível. O quadro de sintomas é praticamente o mesmo. Pode ser o médico mais bem treinado do mundo. Não tem como descobrir só com sintomas. A única forma cientificamente comprovada para fazer um tratamento correto é através do exame laboratorial que vai identificar na amostra do paciente a presença do vírus e qual é o vírus presente. Isso é praticamente obrigatório. Teste de laboratório. O melhor dos mundos seria ter esse teste rápido, barato e de alta precisão para todos. Logo no início dos primeiros sintomas. Ok? Por quê? Neste caso, eu teria como saber qual é o vírus e para alguns vírus já existem medicamentos específicos que eliminam o vírus. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, por que é interessante saber qual é o vírus?
que está provocando sintomas? A lógica é bem simples. Os sintomas não é a doença. Trata-se de uma resposta imunológica saudável. A coriza não é a doença, é uma resposta imunológica. A tosse, num primeiro momento, não é a doença, é uma resposta imunológica. O espirro também, a febre também, o calafrio, o mal-estar, a dor, a garganta coçando, a coceira na pele. Tudo isso faz parte da atividade imunológica. Coriza, espirro, febre, dor no corpo, tosse, nos primeiros dias da infecção, é uma defesa da imunidade do paciente. Isso não é a doença. Se o paciente tem uma boa imunidade, se ele tem um sistema imunológico equilibrado, rapidamente os sintomas desaparecem. Sabe por quê? É porque, neste caso, o sistema imunológico conseguiu eliminar todas as células infectadas com o vírus. Simples. Além disso, ele produziu anticorpos contra o vírus que estiver circulando. Então, vamos observar agora, juntos, um vídeo, né, mostrando isso acontecendo dentro de um corpo de um paciente infectado, pode ser pelo influenza, que é o vírus da gripe, ou poderia ser um outro vírus também, tá? E como que a imunidade, um paciente com imunidade alta, com imunidade bem equilibrada, consegue fazer isso rapidamente? Como que funciona, portanto, um sistema imunológico equilibrado, capaz de atuar com precisão, gente? É milimétrico a coisa. É belíssimo e é milimétrico. Vocês vão observar isso agora aqui comigo, tá? É belíssimo e milimétrico. Como o sistema imunológico atua no corpo para eliminar o vírus. Então, vamos lá. A estratégia está nessas células, as células T citotóxicas. O que são as células T citotóxicas? São as células imunológicas que têm a propriedade de identificar células infectadas por vírus. Ok? Essas células infectadas por vírus são rapidamente eliminadas da circulação por linfócitos T citotóxicos. Vocês estão vendo eles chegando aí, ó? Então, isso aí são linfócitos T citotóxicos